Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, mais uma vez estamos aqui de volta com a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar onde você estiver. Eu quero já te agradecer por vocês que estão inscritos nesse canal, você que vai se inscrever. E eu quero te pedir para você, não tire a sua inscrição, não retire a sua inscrição do nosso canal. Deixa aí, nos assista, nos acompanhe, que Deus vai te abençoar, Deus vai te alcançar. Nessa tarde de hoje, nesta manhã ou nessa noite, eu não sei qual é o dia ou a hora que você vai estar nos vendo, mas saiba que Deus está entrando no seu lar, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Deus quer te abençoar, Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar paz, vai te dar alegria. Nos acompanhe, é a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, que Deus possa te abençoar ricamente e conceder as bênçãos que você almeja. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos estar falando aqui de uma mulher chamada Lídia. Esta mulher foi uma mulher abençoada. Vamos falar dela aqui no livro de Atos, capítulo 16. Vamos ler o versículo 13 até o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. E no dia de sábado saímos para as portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Então, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Isso é a carta de Paulo, né? Escrevendo ali no livro de Atos, que nós vemos aqui com essa certa mulher chamada Lídia. Então vamos meditar, na conversão desta mulher, de Lídia, que diz assim, vamos meditar. Em Filipos não havia sinagoga, possivelmente não havia homens judeus também, pois a tradição judaica determinava que onde houvesse pelo menos 10 homens judeus, ali deveria ser construído uma sinagoga. Embora não houvesse homens praticantes do judaísmo, havia mulheres de origem judaica e também algumas prosélitas, como parece ser o caso de Lídia. Quando o apóstolo Paulo se dirigia para as margens do rio para adorar o Senhor, pois era dia de sábado, aquelas mulheres para lá se dirigiram também, na intenção de serem por eles instruídas na fé, pois entre elas estava Lídia, vendedora de púrpura. Olha só, Lídia era uma mulher, uma comerciante que trabalhava com a venda ou tingimento de tecidos de cor púrpura, é a cor vermelha, né? Púrpura, cor vermelha, que era procedente de Tiatira, uma cidade naquela época era famosa pela produção de tingimento de tecidos, o que explica o seu envolvimento nesse ramo comercial. O fato é que Lídia era uma mulher independente, dona do seu próprio negócio, e ao que parece uma mulher bem equilibrada financeiramente. Então ela era uma empresária e bem-sucedida, né? Então, ao ouvir a pregação de Paulo, Lídia convidou o apóstolo para ir à sua casa, a fim de que os ensinasse sobre sua fé. E como resultado, ela e sua família, isto incluía os escravos e os empregados dela, se tornaram cristãos, sendo batizado pelo apóstolo. Olha que maravilha, né? A mulher convidou Paulo para entrar na sua casa. Ela
converteu toda a sua família e até os empregados, né? E os escravos dela foram batizados. Ao se converter, Lídia abriu as portas da sua casa para os apóstolos de Jesus, convencendo-os a hospedarem ali, a fim de que pudessem pregar o evangelho na cidade de Filipe. E como resultado, ali foi fundada a primeira igreja cristã da Europa. Provavelmente, entre os primeiros conversos desta campanha evangelística de Paulo e Barnabé, estivessem ali também outras mulheres como Evódia e Sintique, que são mencionadas pelo apóstolo em sua carta àquela próspera igreja de Filipe, lá, né, em capítulo 4. A igreja de Filipe se tornou uma forte e consagrada congregação, como indica a carta de que lhe foi enviada por Paulo, deixando no coração do apóstolo um sentimento de saudade e alegria e satisfação pelo trabalho ali realizado e pelas amizades sinceras que ali foram construídas, né? Paulo ficou ali naquela cidade, pregando o evangelho, ganhando almas, mas também ele ganhou muitos amigos, né? Muitas amizades sinceras. Tudo começou com a conversão de uma mulher, mostrando o potencial que temos quando nos consagramos a Jesus. Somos dirigidos pelo Espírito Santo. Que Jesus encontre em nós mulheres comprometidas com sua causa, como foram Lídia, Evódia e Sintique. Olha que maravilha, né? Que nós precisamos ser como estas mulheres. Vamos ser mulheres corajosas, destemidas, cheias do Espírito Santo, né? Assim como foi Lídia. Olha que interessante que Paulo, ele estava ali na beira, ele chegou naquela cidade, ali tinha um rio, ele foi para a beira do rio, foi falar da palavra de Deus, começar a instruir o povo, evangelizar o povo ali naquela cidade. E essas mulheres, elas já tinham costume de estarem ali à beira do rio, né, sentada, conversando, descansando, relaxando, às vezes, né? E então, quando ela ouviu Paulo falando da palavra de Deus, elas se aproximaram ali para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que Deus estava usando Paulo para falar. Olha que bênção! Quando nós, mulheres, nos reunimos para falar do amor de Deus, ouvir a palavra do Senhor. Aquelas mulheres se reuniam para conversar, talvez estivessem falando do Senhor, da palavra, mas também elas estavam uma falando dos seus problemas, contando as suas dificuldades, né? Entre amigas, precisamos ter amigas para nós sentarmos e conversarmos, falar dos nossos problemas, desabafar. Muitas das vezes nós estamos necessitando disso. Era um dia de sábado, diz aqui. Então, sábado, ninguém trabalhava, estava todo mundo tranquilo. Então, elas se encontravam para conversar. Então, nós temos que praticar também isso, né? Nós, mulheres, vamos procurar as nossas amigas, as nossas companheiras, vamos sentar, vamos conversar, né? Vamos falar do nosso problema, que eu posso te ajudar, você pode me ajudar, um ajudando uma a outra. Isso é maravilhoso, é isso que Deus se agrada, porque uma ajuda a outra, uma conforta a outra. Essa é a função das mulheres, se unir, estarmos mais unidas para estarmos falando do amor de Deus. E Paulo estava instruindo e elas ouvindo ali Paulo, falou assim, vamos ali ouvir a palavra do Senhor. E quando ela começou a ouvir, porque Lídia, com certeza ela era uma mulher, né, que já tinha fé dela, já tinha aquela fé cristã, já tinha ouvido falar do Senhor, ela era uma mulher judia, então que possamos, né, e ela ouviu Paulo falando do amor de Deus. E aquilo ali alegrou o coração dela. E ela sentiu no coração o Espírito Santo. Eu creio que tocou no coração dela. E ela convidou Paulo para entrar na casa dela. Aí foram lá para a casa de Lídia, né? Ela levou Paulo e os seus amigos, aqueles que estavam ali ouvindo a palavra, levou para a casa dela para eles continuar pregando, porque ela sabia que lá na casa dela tinham familiares,
tinha ali os empregados, tinha os escravos, e ela queria também que eles ouvissem a palavra. Por isso ela os convidou: vamos lá na minha casa, minha família está lá, meus empregados. Eu creio que ela tinha assim um relacionamento muito bom com os empregados, com os escravos, porque ela era uma mulher cristã. Isso agrada ao Senhor, sem fazer acepção de pessoas, né? Ela foi ali, levou eles, e eles começaram a falar do amor de Deus, começaram a pregar a palavra. Imediatamente o Espírito Santo tocou em toda a casa de Lídia, em toda a família, amigos que estavam ali, e todos foram batizados. Que coisa linda! Os escravos, funcionários dela, a família foram batizados. Como aquilo alegrou o coração de Deus. E através disso, ali foi fundada uma igreja. Paulo passou alguns dias na casa dela. Ele passou alguns dias ali, se hospedado na casa dela, pregando a palavra na cidade e ficando hospedado na casa dela. E ali foi fundada a primeira igreja na Europa, através desta mulher. Meu Deus, que maravilha! Que através de mim, que através de você, possa nascer uma igreja nos dias de hoje. Quando a gente reconhecer um homem de Deus. Sabemos que hoje os dias são difíceis, né? Precisamos achar realmente aquele que são homens de Deus, sincero, íntegro, que anda na verdade, que prega a palavra, que paga o preço, que paga um preço por amor à obra de Deus, para nós estar convidando para entrar na nossa casa e ali fazer um culto, oferecer um culto ao Senhor, convidar os amigos, vizinhos, parentes, né? E todos possam ser batizados e todos venham ser cheios do Espírito Santo e fundar mais uma igreja, na verdade, na palavra de Deus. Então, meus amados, nesta manhã, nessa tarde de hoje, nesse dia, nessa noite, eu não sei, mas que você venha guardar esta palavra, esta mulher. Vamos aprender com Lídia, vamos aprender com ela. Olha que ela não fez acepção de pessoas. Diz aqui a palavra que ela era uma mulher bem-sucedida, ela trabalhava, ela tinha a sua empresa, ela era bem-sucedida, então ela tinha ali, ela sentava aos sábados com as suas amigas, né? E ela ofereceu Jesus para a família, ofereceu Jesus para os empregados, porque ela não fez acepção, ela não quis só para elas bênção, ela quis que todos recebessem a bênção, que todos participassem daquela bênção. Então nós queremos também, nós temos que desejar que todos desejam as bênçãos do Senhor, que todos recebam a bênção de Deus, não só eu, mas todos vocês. Por isso eu estou aqui, por isso eis-me aqui, gravando esses vídeos. São poucas palavras, são palavras humildes e simples, porque não sou nenhuma teóloga, nenhuma pessoa formada, não sou nenhuma empresária, mas eu quero só falar do amor de Deus. Falar do amor de Deus para você que está me ouvindo. Vamos nos unir e vamos pregar a palavra de Deus para ganhar almas para o reino dos céus, para o reino do Senhor, porque sabemos que Jesus já está vindo buscar a tua igreja. Então nós temos que nos unir aqui embaixo e abrir mais igrejas que falam a verdade, que pregam o amor, que pregam a sinceridade, a humildade, sem acepção de pessoas. Isso é que Deus agrada. Deus se agrada de mim e de você, e pregar um evangelho simples e genuíno. Porque Paulo, nós conhecendo a história de Paulo, antes dele ter aceitado a Cristo, na verdade, antes de Cristo ter marcado o encontro com ele, né? Porque Jesus foi ao encontro de Paulo. Paulo era um homem bem-sucedido, um homem bem renomado, um homem famoso, um homem de boa influência, né? Mas ele era perseguidor da igreja. E Deus tinha um propósito na vida dele. E quando Jesus encontrou Paulo ali, indo para o caminho de Damasco, para destruir o povo de Deus, Jesus transformou o coração de Paulo. Aí Paulo renunciou a tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele tinha. Ele renunciou e foi ter uma vida simples e humilde, somente pregando a palavra de Deus. Ele teve um amor tão grande pelo evangelho e pelas pessoas que ele se preocupava. E aonde ele ia, ele falava do amor de Deus. Aonde ele ia, ele pregava a palavra. E por isso,
Muitas igrejas foram fundadas naquela época através de Paulo. Deus foi levando ele, né? Foi levando ele para ele estar indo fazer a obra de Deus. Ele foi um missionário abençoado e humilde e simples na presença do Senhor. Então vamos ser assim, né? É isso que Deus quer de mim e quer de você, simplicidade e humildade para pregar a palavra do Senhor. Que Deus possa te abençoar, que esta palavra possa te alcançar neste dia. Fique com Deus, um beijo no teu coração, que Deus abençoe grandemente o seu lar, a sua família. Se você for um empresário, uma empresária, ora pelos seus funcionários, ora pelos seus empregados, ora por todos que estiverem ao seu redor, para que Deus também venha salvar, para que Deus venha abençoar. Nesse dia de hoje, é o que eu desejo de todo o meu coração. Fique com Deus, Deus te abençoe e um beijo no seu coração. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.